Olá, que bom que esteja aí desse lado. Nós estamos contentes com a sua presença, estamos felizes de que, de algum modo ou de alguma forma, o Senhor nos tenha usado para trazer um pouquinho mais de conhecimento à sua vida sobre aquilo que é o natural das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas interações uns com os outros e connosco próprios também, porque por vezes vêm desafios à nossa mente que são lutas pessoais. Então eu dou as boas-vindas a todos vós. Se é novo, está por cá, não perca os outros episódios que já fizemos. Pode ir lá buscá-los na nossa plataforma. Sabe que estamos aqui consigo na Novo Tempo Portugal e também na RCS, que saudamos todos os nossos queridos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa Mentes que Sentem. Sentimos todos, desejamos todos sentir bem e sentir-nos o melhor possível. E por isso nós temos a oportunidade e a alegria de ter mais uma vez connosco a doutora Cristina Dias. Olá Cristina, muito obrigada. Mais uma vez tem sido um privilégio, uma grande alegria para nós e uma bênção trazeres toda a tua experiência como clínica, como doutora, médica, que realmente tens acompanhado vários casos já há quantos anos tu tinhas dito? Foi no primeiro já episódio que dissemos? Há cerca de 27. 27 anos, portanto quase há 30 anos que a doutora tem ajudado realmente muitas pessoas. Bem-vinda, Cristina. Obrigada, Milu. Mais uma vez dizer-te que é sempre com enorme satisfação que estamos aqui, porque eu acho que os desafios são diários, são para todos nós e a partilha de experiências, de estratégias, de conhecimento vem trazer alívio àquilo que é o nosso dia-a-dia. É verdade. Nós iniciamos no episódio passado um assunto muito pertinente e que realmente toca a todos nós, de uma forma ou de outra, sobre a temática da ansiedade. E eu gostava que pudéssemos sublinhar mais um ou outro aspecto ao longo dos futuros episódios que vamos ter, incluindo este, que é, no fundo, falarmos sobre aquilo que é a sintomatologia, ou seja, como é que as pessoas vivenciam, sentem esta questão da ansiedade e, no fundo, como é que é sentir ansiedade? Porque alguns podem achar que têm e não têm, e uns têm e não sabem que têm. Portanto, foi assim um bocadinho confuso, mas chegamos lá. Portanto, a sintomatologia da ansiedade. Sabes que foi muito interessante tu estares a fazer essa observação, porque no âmbito das situações a nível emocional, fazer um diagnóstico não é uma situação fácil, porque os sintomas são comuns e transversais a uma série de quadros clínicos. E no âmbito da ansiedade, nós temos inúmeras situações, inúmeros sintomas que as pessoas vão ouvir e vão se identificar e vão dizer: então, por causa de ter isto, eu estou a passar por uma situação ansiosa? Pode ser que sim, pode ser que não. Há outros fatores que também contribuem para um diagnóstico clínico. Mas vamos falar de alguns sintomas. Por exemplo, sintomatologia física muito comum tem a ver com a taquicardia, com a falta de ar, com a questão de tonturas, dor de cabeça, dor de barriga, às vezes tensão muscular muito profunda, transpiração, uma sensação de que o meu corpo parece que não vai responder, que a qualquer momento ele pode cair ou posso desmaiar. A nível da minha mente, uma constante atividade a nível de pensamentos de preocupação excessiva, preocupação de algo que muitas vezes eu não consigo controlar, medo com a possibilidade de falhar perante mim, falhar perante os outros, ficar exposta. Penso sempre o pior. E existe uma característica que é o que nós clinicamente chamamos o pensamento ruminante, é mesmo esta a expressão, eu estou constantemente a pensar na mesma coisa. E por mais que eu tente desligar-me, parece que aquilo não sai. Por mais que eu tente sair daquele contexto mental. Um grande receio de perder o controle. Incapacidade de relaxar é muito frequente. Esta tensão muscular está muito associada a isto. Dificuldade em concentrar-me, em fazer um raciocínio. Eu estou em piloto automático. Portanto, se tu me pedires para fazer uma tarefa que é relativamente mecanizada para mim, eu vou ter alguma probabilidade de a fazer com mais facilidade do que se tu me pedires, por exemplo, para fazer algo que seja mais exigente a nível de raciocínio. Vamos supor, eu trabalho numa cozinha, tu pedes-me, por exemplo, para fazer uma sopa. Eu estou habituada e mecanizada a fazer isto. Mas se tu me disseres, por exemplo, olha, Cristina, faz uma lista das compras, eu terei provavelmente dificuldade em responder a isso. Não pela complexidade da tarefa, mas pelo fato de eu estar mecanizada para uma resposta automática.
irritabilidade, uma profunda irritabilidade, o evitamento social, eu não quero estar com pessoas, o isolamento, acaba por me afastar dos outros. Isto são alguns dos sintomas que estão muito associados aos quadros clínicos da ansiedade. Agora, regra geral, quando nós estamos a passar por isto, o que é que nós fazemos tipicamente? Evitamos. Evitamos as situações, evitamos as circunstâncias, evitamos as pessoas que nos causam esta sintomatologia. Eu gostava de recuperar algo que nós partilhamos no episódio anterior. O problema não reside na ansiedade, reside na dificuldade em lidar com a sintomatologia que se torna efetivamente muito desconfortável. Então, o que é que nós fazemos? Evitamos. Evitamos, não queremos sentir-nos assim. A verdade é que quando eu evito uma situação, eu tenho um alívio temporário dessa situação. Mas em termos clínicos, eu estou a reforçar o controle da ansiedade sobre mim. E em termos práticos, aquilo que eu estou a fazer é um paliativo. Portanto, eu aliviei uma tensão emocional, mas eu acabei por reforçar um comportamento que não vai ter resultados diferentes. Portanto, isto de querer resultados diferentes mantendo o mesmo tipo de comportamento, não vai funcionar. Por isso é que muitas vezes as pessoas ficam profundamente frustradas porque dizem, mas eu tenho esforçado tanto. Não é uma questão de esforço, é uma questão de direcionarmos corretamente o nosso esforço também. Aprendermos a sabermos fazer isto. Algumas coisas práticas que poderemos fazer então para nos ajudar eu gostava já agora a aproveitar, dar pequenas sugestões muito simples, está bem? E depois vamos voltar a este tema da ansiedade para nos ajudar a refletir noutro contexto. E estas pequenas sugestões, às vezes nós desvalorizamos as pequenas sugestões porque dizemos a intensidade daquilo que eu sinto é tão grande que eu tenho que ter uma resposta igualmente grande. Mas a verdade é que naquilo que diz respeito ao ser humano, é o acumular de pequenas ações, o todo é mais do que a soma das partes, que contribuem para o nosso equilíbrio, sobretudo o equilíbrio mental. Então, para ti, para mim, para aqueles que nos acompanham, eu gostava de deixar 2 ou 3 sugestões práticas. Imagina que estás naquele momento a lidar com um desconforto provocado pela ansiedade. Uma coisa que nós podemos fazer é partilhar com alguém que seja da nossa confiança aquilo que estamos a sentir. Regra geral, nós evitamos fazê-lo. Com medo de um julgamento, com medo de me sentir desconfortável a fazê-lo. Mas a verdade é que à medida que eu vou partilhando com alguém, muitas vezes eu própria estou a ter um pensamento reflexivo sobre esta situação. Não quer dizer que o partilhar vai resolver a situação, mas vai baixar, aliviar a intensidade emocional que eu lhe atribuo. Porque a verdade é que, assim, recordas-te de eu ter partilhado que quando é ativado, quando a ansiedade ativa o mecanismo de resposta fisiológico, é um mecanismo de resposta de ataque ou fuga. Okay? O que é que ocorre? O meu organismo, naquele momento, está predisposto para interpretar os estímulos do meio ambiente como do que é que eu devo defender-me. Então, é como se ele acabasse por pôr de lado, se é que eu posso utilizar esta expressão, alguns outros mecanismos que não são tão necessários naquele momento. Então, quando tu chegas à beira de alguém e dizes, estás ansiosa, acalma-te. Esta é das piores coisas que nós podemos dizer, porque a pessoa fisiologicamente está ativada para tudo menos para se acalmar, ela está ativada para se defender. Portanto, o problema não está na sintomatologia, o problema está no que causa a sintomatologia. Então, quando nós partilhamos com alguém, nós baixamos um bocadinho a intensidade, este bloqueio acaba por aliviar um pouco e dar margem a que o meu organismo tenha capacidade de refletir sobre a situação. Uma das características típicas da ansiedade é dar-nos sempre a percepção de que nós vamos ter algo ameaçador, incontrolável e potencialmente negativo para mim. O que é que está aqui patente? A questão de eu não tenho controle. Quando tu sentes que não tens controle sobre uma coisa, o que é que nós fazemos? Tentamos controlar. Então, controlar algo, que é uma perspectiva, que é uma hipótese, que é uma possibilidade, é correr atrás do vento. Então, uma estratégia muito simples é nós focarmos em tarefas simples, mecânicas, mas que nós podemos controlar. Tarefas no presente. Coisas tão simples como vai organizar a tua secretária, dobra a roupa,
Planeia a emenda, vai tirar ervas daninhas. Ocupar a mente. Mais do que ocupar, tu estás a fazer uma tarefa que tem princípio, meio e fim, que tu controlas. E está no presente. E isso ajuda-te a trazer, não é que aquilo que se passa dentro da tua mente desapareça, mas ajuda-te a focar, a puxar para a minha realidade atual. Por outro lado, a respiração é extremamente importante. E aqui eu sugeria que nós estamos a sentir-nos ansiosos. Vamos a uma janela, vamos a um local onde possamos contemplar algo lá para fora e concentremo-nos naquilo que estamos a fazer. É como se eu estivesse concentrada no mecanismo da respiração, sentir o meu organismo a fazê-lo. A ansiedade não desaparece, a sintomatologia não desaparece. O objetivo não é desaparecer, o objetivo é baixar a intensidade e ajudar a fazer com que a minha mente consiga focar-se numa questão alternativa. Outra estratégia simples e prática é, e as pessoas estão fartas de ouvir isto, mas às vezes nós desvalorizamos o que ouvimos porque não lhe atribuímos o valor devido. Quando tu tens um mecanismo ativado, um mecanismo fisiológico para a defesa ou para a fuga ativado, há uma série de libertação de hormonas que te predispõem a isso. A adrenalina, o cortisol. Agora, a verdade é que é assim. Se eu estou com aquilo a circular no meu organismo, eu tenho que encontrar algo que alivie a tensão que aquilo me provoca. Ou seja, o meu corpo muscularmente está contraído. Então, fazer uma atividade física, vou caminhar, vou andar, fazer uma tarefa física. Porquê? Não tem a ver com o gostar ou não, tem a ver com a necessidade de libertar esta tensão provocada por esta libertação hormonal. E nós precisamos de aprender a conhecer. Então, em vez de olhar para porquê é que eu vou caminhar se isso não faz nada? Não. Caminhar vai ajudar a acalmar este mecanismo, esta libertação hormonal dentro do meu organismo. Por outro lado, o foco da distração. Se eu não tentar pensar naquilo que a minha mente me traz, eu não vou conseguir fazê-lo. Então, desviar o foco da atenção é para algo que possa ser prazeroso. Eu não estou a querer não pensar. Quanto eu mais não quiser pensar, mais penso. Mas eu estou a querer concentrar a minha atenção noutra situação. E a verdade é que o nosso cérebro, que é extremamente bem mandado, organizado, acaba por nos dizer, então, para que lado é que tu queres que eu dirija a minha atenção? Vou pintar, vou cozinhar, vou fazer algo que seja prazeroso para mim. Mas eu não consigo, eu sinto-me tão ansiosa. Não importa se fazes mais devagar, mas não pares. Faz. Está tudo a sair fora das linhas ou a comida não está a sair como eu gostaria. Não importa. Faz. Nós aqui estamos a ter uma atitude terapêutica. Por outro lado, uma estratégia que também é importante é escreve. Escreve aquilo que tu sentes. Isto é considerado mesmo diário terapêutico. Isto porquê? O mecanismo cerebral que é elicitado quando eu escrevo é diferente daquele que é elicitado quando eu falo. Eu diria também, Cristina, e ouvindo-te e com a tua experiência, que pedir ajuda a um profissional também seja muito pertinente. Mas se calhar eu acrescentaria um profissional cristão, ou seja, porque todos estes desafios que nós vivemos na nossa vida, inevitavelmente tem que haver algo mais do que a questão humana para nos ajudar a ultrapassar esse mesmo desafio. Eu creio que tu mesmo como médica, a nível da tua própria experiência, acabamos por compreender que esta sensibilidade espiritual, porque faz parte do ser humano, do seu todo, como há pouquinho tu dizias que a importância do exercício físico, a importância de estar a ocupar a nossa mente com outras coisas. Portanto, há aqui um todo que tem que ser trabalhado, não é só um aspecto do nosso corpo. Ou seja, Deus fez esta máquina tão bem e tão organizada entre si que realmente muitas das faturas que nós estamos hoje a ter que pagar é exatamente pelo descuido de alguma parte também. Não quer dizer que seja sempre ou só por isso, mas também de algum aspecto do nosso organismo, do nosso próprio corpo. E, portanto, acho que é muito pertinente essa questão também da ajuda, portanto, que possamos encontrar naqueles que estão preparados para sermos essa ajuda e, portanto, isso era essa mais-valia. No entanto,
Uma pergunta que podíamos fazer que parece que não tem nexo, quando nós ouvimos estas coisas que às vezes nem nos entendemos a nós e às vezes não entendemos o outro. E quando há pouquinho tu estavas a dizer que uma das coisas importantes que poderíamos fazer como prática é falar com alguém, partilhar isso com alguém. Esta é a parte para aquele que está ansioso. Eu acho que é muito importante também perceber o papel daquele que escuta, porque nós também temos que saber ouvir esses queridos, como se não dizíamos, como há pouco tu disseste, deixa lá isso, deixa de estar ansioso. E a pessoa não está a conseguir mesmo. Para nós parece assim simples, mas não está a conseguir. Então, a pergunta que eu faço é, o que é que se passa dentro da nossa cabeça, da minha cabeça? Sabes que uma das técnicas utilizadas com mais sucesso no tratamento da ansiedade patológica é a terapia cognitiva comportamental. E para poder responder a essa pergunta, eu gostava de fazer uma reflexão que para nós parece muito simples, muito óbvia, mas que, mais uma vez, nós não lhe damos a devida atenção. E a primeira coisa que nós temos que ter como uma premissa básica é que, tal como tu dizias, nós somos um todo, mas aquilo que eu penso afeta a forma como eu me sinto. A forma como eu me sinto afeta a forma como eu me comporto. E a forma como eu me comporto reforça a forma como eu penso. Isto é um círculo. Compreender este mecanismo, ajudar-me a agir sobre ele. Então, aquilo que eu gostava de tentar ajudar as pessoas a entenderem recordas-te de há pouco eu ter dito que nós temos a tendência de evitar as situações que acabam por nos causar ansiedade. Na realidade, uma das técnicas utilizadas é exatamente a exposição. Enfrentar. Exatamente. Já vamos tentar perceber isso com mais calma. Vamos tentar responder à tua pergunta do que é que se passa na minha cabeça. Eu gostava de dar 3 exemplos do dia-a-dia. Há uns anos atrás, uma amiga, com a família, fez-me um bolo e levou-me o bolo. E levou numa daquelas transportadoras de bolos, chamamos uma boleira, eventualmente. Tudo bem, ela foi para a casa dela e eu acabei por não lhe entregar imediatamente a boleira. E a verdade é que aquilo estava no balcão da cozinha e eu pensava, eu tenho que devolver isto à minha amiga. Mas o tempo foi passando e olha, quando dei por ela tinha passado mais tempo do que aquele que eu gostaria. Até que chegou um dia em que nós tomamos a decisão. Não, é hoje. Eu vou ligar à Ana e vou-lhe vou-lhe devolver a boleira. Acabei por telefonar, mas a Ana não me atendeu. Tudo bem, pode estar ocupada, quantas e quantas vezes nós não conseguimos responder a isso. Uns dias depois voltei a insistir. A Ana mantinha-se em silêncio, comecei a estranhar. Mandei mensagens, a Ana não respondia. Aqui comecei a ficar ainda mais preocupada com aquilo. Acabei por mandar um e-mail e a Ana não respondia. Neste intervalo de tempo, dentro da minha mente, começaram a criar-se uma série de cenários. O que aconteceu? A Ana pode estar ocupada. Será que a Ana está aborrecida? Será que efetivamente é verdade? Passou algum tempo. Se me tivessem feito o contrário, talvez também não gostasse muito. Mas caramba, estragar a nossa amizade por causa de um bocado de plástico. Onde isto já ia. Mas eu estava ansiosa e desconfortável com aquela situação. E um turbilhão de pensamentos que me levavam a equacionar vários cenários e a tentar agir. Como é que eu me vou comportar se ela estiver zangada? Como é que eu me vou comportar se for isto? Como é que eu me vou comportar se for aquilo? O desgaste que é estar a pensar em todas essas situações. E isto ilicitava a minha resposta física. Então, esta sintomatologia que falávamos há pouco estava presente de uma forma mais ou menos intensa. A verdade é que um tempo depois a Ana ligou-me e disse, desculpa, primeiro estava com muito trabalho, depois estive ausente para o estrangeiro, mas olha, o que tinha ficado combinado é que era eu que te telefonava para devolvermos a boleira. Segundo exemplo, algum tempo atrás tinha alguém que me dizia assim, nós estávamos a conversar e eu perguntava-lhe, tu já reparaste que tens um discurso profundamente negativo para contigo própria? Porque esta pessoa, algo corre menos bem, que burra. Falhei, não consigo fazer as coisas. É uma pessoa profundamente exigente consigo mesma. E quando nós vamos tentar perceber, é como se não desse margem ao espaço, às circunstâncias e tudo dependesse única e exclusivamente dela. E quando eu lhe perguntava, eu quero que tu reflitas e tentes olhar para trás e tentes perceber de onde é que te vem esta propensão para seres tão castigadora contigo própria, porque ela não tem este discurso com aqueles que estão à sua volta. Ela acabou por refletir e dizer, olha, eu venho de uma família em que o valor próprio é medido pelo sucesso.
E o sucesso é medido pela concretização das tarefas. Então, de cada vez que uma tarefa não é concretizada, qual é a crença que lá está enraizada? A crença que lá está enraizada é que eu fui desprovida de valor naquele momento. Não é capaz. Terceiro exemplo. Recentemente falava com alguém que tem tido alguns relacionamentos amorosos que não têm corrido muito bem. E está neste momento num outro relacionamento amoroso e dizia-me, eu estou sempre ansiosa. E eu perguntava-lhe, mas olha, mas quando estás com a pessoa num parque, num jardim, a caminhar, noutro sítio qualquer, tu consegues efetivamente relaxar? E a pessoa dizia-me, olha, eu não consigo, a minha perna está sempre a tremer, porque a minha mente está-me sempre a dizer, daqui a 2 horas isto vai acabar, daqui a 1 hora isto vai acabar, daqui a meia hora isto vai acabar. Porquê é que eu te estou a dar este exemplo? O que é que há de comum a estas 3 situações? 2 coisas fundamentais. Pensamentos intrusivos. Pensamentos que surgem na nossa mente, que nós não os provocamos, que inicialmente poderíamos ou não atribuir-lhes valor, mas eles estão lá. Por outro lado, crenças que não são tão perceptíveis, mas que condicionam a forma como nós respondemos. Então, o que é que se passa dentro da minha cabeça? Passa-se algo bem mais complexo do que aquilo que nós efetivamente atribuímos valor. E nós vamos depois, com calma, abordar dentro da nossa mente como é que nós podemos agir sobre estes pensamentos e sobre estas crenças. Já agora, se nos está a escutar e é alguém que realmente tem dificuldade em gerir esses pensamentos, esses sentimentos, todas essas emoções, nós temos tido a oportunidade ao longo destes episódios do Mentes que Sentem, poder enviar para si, caso deseje, é a título gratuito, para contactar-nos para o 933 939291 e tem este manual de estudos que vai falar de muitas coisas, inclusive aquelas que estamos aqui a abordar, porque nem sempre, às vezes não é só o conhecimento, é saber como aplicar esse conhecimento que nós temos e que sabemos. Então aqui é um manual de estudos muito interessante, muito pertinente. Contacte-nos, nós teremos muito gosto em enviar para si ou enviar para algum querido que ache que é pertinente também para a sua vida. Já agora, Cristina, tu estavas a falar sobre esta questão de um dos pontos, sobre aquilo que nós pensamos e realmente o poder que isso tem na nossa vida. E recordei-me também de um versículo de Provérbios, muito interessante, no capítulo 23 e no versículo 7, que diz assim, porque como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Ou seja, é a mesma coisa que dizer aquilo que você pensa é aquilo que você é. O poder realmente do pensamento, quando nós percebemos, por exemplo, 2 pessoas que podem ter exatamente a mesma situação, estar a passar exatamente pela mesma situação, mas a forma como colocam o seu pensamento é completamente diferente depois na postura delas em relação ao mesmo desafio. Isto é impressionante. Aliás, Milu, nós teremos a oportunidade no próximo episódio de abordar isto com mais cuidado, mas eu gostava de deixar 3 sugestões em relação a estas situações. Quando nós estamos a lidar com alguma situação desta natureza, a primeira coisa que nós temos que perceber é aceitar. Nós falamos no episódio anterior isto. Aceitar e externalizar a emoção. Apenas como uma emoção. Vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás, estava a acompanhar um jovem. Ele é da área da saúde. E ele dizia-me que ele teve alguns ataques de pânico, também iremos ter a oportunidade de falar sobre isso. E ele dizia-me, eu fico tão aborrecido comigo mesmo, porque efetivamente o meu corpo acaba por ter uma reação diferente daquela que eu gostaria e eu não consigo controlar. E eu dizia-lhe, alguma vez tu percebeste ou olhaste para isto noutra perspectiva? O teu corpo está a funcionar espetacularmente bem. Porque ele reage. É um SOS. Ele está a reagir. O problema não está no teu corpo, está na forma como tu interpretas isto. Quando ele olhou para isso, eu dizia, olha, a próxima vez que te sentires assim, vais brincar contigo mesmo e vais dizer, aqui está a minha amiga ansiedade. Se ela me está a dar sinal, eu tenho que perceber porquê. Em vez de querer combater e dizer, não te quero sentir, porquê é que tu apareceste? Aceitar e externalizar. Segunda situação. Uma frase muito simples. Nem tudo o que me vem à mente é verdade. É aprender a ter um pensamento crítico sobre o meu próprio pensamento. Iremos abordar no próximo episódio. Imaginemos, eu olho para ti e passa-me o pensamento que tu és azul, como se fosse um estrunfo.
Só o fato de ter passado isso pela minha mente não significa que seja verdade. Mas passou-me o pensamento pela mente de que se eu tocar nesta superfície, ela pode ter bactérias, eu posso ficar doente, infectada e isso pode causar uma situação grave. Então eu evito. Qual foi a diferença em relação à questão do pensamento? A relativização e a ameaça que nós sentimos do mesmo. E a terceira situação que é importante é, em vez de evitar, nós temos que nos expor à situação. E Milu, se me permites, eu gostava só de partilhar uma reflexão. Para além de profissional, eu sou cristã. E eu gostava de partilhar algo que me tem trazido muito consolo. E diz o seguinte, é uma reflexão de um autor que aprecio particularmente. Diz o seguinte, pense nas lutas que tem de enfrentar hoje, mas não pense sozinho. Experimente confiar em Deus. Depois pense com calma. Não deixe que os seus sentimentos negativos lhe ofusquem o raciocínio. Agora responda. Esta dificuldade que está a enfrentar é motivo para se sentir tão mal a ponto de magoar as pessoas à sua volta? Porque não levanta os olhos, entrega o seu caminho ao Senhor. O Salmo diz, Ele fará. Isso não significa necessariamente que você ficará de braços cruzados. Deus o fará colocando a paz no seu coração e dando-lhe a capacidade de ver o problema por outro prisma. Então talvez veja que o problema não é assim tão grande. E se for? Bom, Deus é Deus, soberano e eterno, todo-poderoso. Não conhece impossíveis. Se Ele foi capaz de abrir o mar vermelho, não poderá também abrir o mar de dificuldades à sua frente? Portanto, como diz o Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Creio que não havia melhor pensamento ou reflexão para concluirmos o episódio de hoje. Sabe, querido amigo e amiga, muitas das vezes a vida não nos deixa pensar, não nos deixa refletir, não nos deixa procurar o verdadeiro sentido da vida, o porquê dos desafios. Então nós estamos aqui para ajudá-lo um pouquinho a parar, a refletir um pouquinho sobre as coisas importantes da vida e acreditamos que com a ajuda de Deus, seja qual for o desafio, com certeza poderá ser ultrapassado. Foi bom estar consigo, voltaremos no próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe.